Olá, pessoas, meus caros estudantes aí da segunda série, segunda etapa de nossa educação aqui juntos. Muito bom estar com vocês, pelo menos aqui virtualmente, em que posso substituir por essas duas aulas, essa sendo a segunda, a professora Rose, que deve já voltar na próxima aula, tá? Isso porque eu sou a pessoa responsável para passar para vocês algumas informações relacionadas à máquina térmica. E hoje eu vou fechar essas informações falando para você como é que seria, diante do nosso conhecimento de máquinas térmicas, como é que funcionaria um motor a combustão. Olha, o que nós vimos aqui na aula passada de forma geral? Você percebeu que toda máquina térmica, ou seja, aquela máquina que vai executar algum tipo de trabalho, se você fornecer energia para ela, tem que ter pelo menos três coisas. O primeiro é uma fonte quente, o segundo a fonte fria e o terceiro a máquina para poder executar o trabalho em si, tá? Quando eu vou falar de motor a explosão, na verdade eu estou falando também de um tipo de máquina térmica muito melhor, por exemplo, do que os trens a vapor, como mencionamos na aula anterior. Cola aqui comigo, dá uma olhada na aula. Então vamos lá, vamos falar dessa máquina a vapor um pouco mais e do motor de combustão interna, senhoras e senhores. Olha, tudo isso tem a ver muito intimamente com uma das leis da termodinâmica, que nessa aula aqui eu apenas vou mencionar, tá? A gente não precisa ter um entendimento completo disso, até porque a gente vai ver isso melhor quando estivermos no ensino médio. Mas na aula passada eu me lembro de mostrar uma máquina para vocês como essa daqui, tá? Lembra que essa máquina, ela vai ter então a fonte quente dela, que está aqui, tá? Essa daqui é a fonte quente da máquina, certo? Aqui você tem a fonte fria da máquina térmica e aqui você tem o pistão que está executando o trabalho dentro da máquina, tá? Então você tem aí a fonte quente, a fonte fria e o trabalho executado na máquina. O que a gente percebe em todas essas máquinas? Inclusive uma máquina como essa que pode ser o esquema de uma máquina a vapor. Nós percebemos o seguinte: se eu coloco da queima do carvão 100% de energia, eu consigo produzir trabalho numa ordem aí de 30%, faz de conta, tá? São cálculos da minha cabeça, o que eu estou fazendo, vai depender da máquina, e 60% é, por assim dizer, desperdiçado, é não aproveitado, é jogado fora para a fonte fria, tá? Nós temos, não só por observação empírica, ou seja, observação em laboratório, mas também por conta de algumas leis físicas, nós temos essa conclusão para chegar. E essa conclusão tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Senhoras, senhores, pasmem, pasmem. O que a gente tem percebido enquanto lei da natureza: nenhuma máquina térmica que opere em ciclos pode retirar do calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Professor, traduz para mim. O que eu estou te dizendo aqui é o seguinte: não tem jeito de eu e vocês construirmos uma máquina térmica que consegue aproveitar todo o calor que está saindo da fonte quente. Eu vou repetir, porque isso é essencial que a gente entenda. Não tem como nós construirmos uma máquina que aproveita 100% da energia que está sendo fornecida para ela. Se você pensar, por exemplo, na energia vinda da gasolina, que vai alimentar um carro para poder fazer o movimento dele, tá? Vem aquela energia, vamos chamar ela de 100 joules, né, o valor da energia, e entra ali no motor. Aquilo ali vai explodir por um sistema que eu vou te mostrar daqui a um pouco, vai movimentar os pistões ali do carro, né? E aí vai fazer com que ele possa se mover. De forma simplificada é isso. Dos 100 joules que a gasolina deu para o carro, 40 joules é para o movimento dele. Sabe o que acontece com os outros 60 joules para poder dar 100? Ele é jogado fora na forma de calor para o capô, por exemplo. Você vai perceber que o calor do motor vai só aumentando.
é um motor a combustão, então eu não consigo aproveitar integralmente tudo, tá? E não existe nenhuma máquina feita pelo homem que é capaz de aproveitar toda a energia 100% dela. Senhores, senhoras, é como se fosse uma espécie de vedação da natureza. A natureza proíbe que eu e vocês consigamos construir uma máquina que, operando em ciclos, aproveita totalmente a energia, tá? Isso é uma coisa incrível e, obviamente, as engenharias por aí, elas estão tentando quebrar essa regra, mas a própria ciência, ela mostra que ela é inquebrantável, não dá para sair dessa realidade, tá? Continua aqui comigo no quadro. Muito bem, depois de eu ter assustado vocês, vocês já viram isso tudo que nós mencionamos na aula passada, e aqui eu te mostro um outro esqueminha que tem a ver com o anterior. Aqui vai mostrar para você, né, como é que funciona, né, uma máquina como se fosse um trem a vapor, né? Então você tem lá a caldeira, ou seja, a fonte quente está aqui fornecendo energia para a caldeira, né? Bom, como é uma caldeira, ela trabalha com fluido, vamos imaginar que é água nesse caso. Esse fluido, então, ele se aquece muitíssimo, vem aqui com alta pressão, né, e vai bater aqui nesse lugar que é onde vai empurrar esse pistão para poder movimentar a roda, ou seja, existe a execução de trabalho. Para que o sistema continue funcionando, eu tenho que admitir aqui, ó, uma água fria, ou seja, um sistema de refrigeração, para poder abaixar a pressão e esse pistão voltar à sua posição inicial. Por isso que nesse caso aqui de uma máquina térmica, né, uma máquina a vapor, ela precisa de uma espécie de condensador. O condensador pode ser o próprio ar, dependendo do caso, ou nesse caso aqui pode ser água ou qualquer fluido de refrigeração, tá? No caso, por exemplo, dos carros, para poder evitar esse superaquecimento de um carro, você tem um radiador e o fluido refrigerante lá no radiador, né, para que não tenha o aquecimento e você não funda o seu motor, tá? O fato é que mesmo para esse caso, essa afirmação aqui é válida. Não existe máquina térmica perfeita. Em outras palavras, senhoras e senhores que nos assistem, não tem nenhuma máquina térmica que consegue converter 100% da sua energia em trabalho. Nenhuma mesmo, tá? Bom, as máquinas térmicas aí, como as máquinas a vapor, a gente já havia mencionado nas aulas anteriores. E eu acabei de reafirmar para você como é que ela funciona. Vale esse lembrete aqui, ó. As máquinas térmicas, então, são essas máquinas que são capazes de realizar um trabalho através, veja, de transferência de calor entre duas fontes. Quais são elas? A fonte quente e a fonte fria, né? Através, então, de ciclos, ou seja, é algo que se renova. Parte do calor retirada da fonte quente é transformada em trabalho. Parte do calor, e a outra parte desse calor, ela vai ser transferida para a fonte fria, sendo que normalmente a maior parte é perdida para a fonte fria. Ok, professor, você explicou, por exemplo, aí relacionado aí aos trens a vapor, a esse tipo de máquina térmica. Mas e se for esses carros que nós temos aí movidos a diesel? E se for os carros movidos a etanol ou gasolina, ou seja, os carros flex? Como é que funciona esse sistema desse tipo de máquina, que é o que a gente chama de motor de combustão? Olha, o que você tem que saber é o seguinte, não vai sair dessa história. Sempre tem uma fonte fria, uma fonte quente, que é quem vai fornecer a energia, e você tem o trabalho, que é o movimento da máquina nesse caso. Então essa é a primeira coisa que você não pode se esquecer. Sempre vai ter. Segunda coisa que a gente não vai esquecer, essas máquinas não conseguem aproveitar a energia toda. Elas não fazem isso, tá? No caso dos automóveis a combustão, eu vou mostrar para você um esquema que provavelmente vai conseguir aí te esclarecer como é que o motor desse funciona. Óbvio, para nós aqui, do ponto de vista básico, tá?
funcionamento básico. É muito mais complexo do que isso. A gente tem motores hoje extremamente tecnológicos, com injeção eletrônica e tudo mais. Então seria realmente o princípio básico desses motores. Checa aqui no quadro comigo. Você vai olhar essa figura agora da esquerda para a direita, onde está escrito ali primeira admissão, até para a direita, no final ali, quarto escape. Como é que funciona então um motor desse? Eu vou te mostrar alguns componentes, tá? O motor então, ele tem esse pistão aqui, que está ligado a essa chave manivela que vocês estão percebendo aqui. E isso roda. Quando essa manivela ela roda, o pistão ele pode livremente subir e descer. Essa parte vermelha do motor é a câmara, não é, do motor, tá? É onde vai ter, por exemplo, a injeção aí de combustível, tá bom? E aqui você tem a vela do motor. Você vai entender qual que é o funcionamento de uma vela como essa. Então, como é que começa a nossa história? Começa primeiro entrando aqui gasolina ou qualquer outro tipo de substância, né, que vai fazer uma explosão, né, que vai ser um combustível para o motor. A gasolina, ela entra aí na câmara, é a primeira coisa que acontece. Quando isso acontece, por conta da pressão existente, o pistão, então, ele vai comprimir a gasolina, bem aqui, ó, ele vem e comprime a gasolina fica apertada lá dentro da câmara, né? Para que possa, então, desapertar, a vela, ela precisa ser acionada. Como é que ela é acionada? Essa é uma das partes elétricas do carro. A vela, ela solta uma faísca na gasolina que está ali pressionada dentro da câmara, tá? Então ela solta uma faísca. Essa faísca vai acabar explodindo a gasolina. A força da explosão, ela vai ser suficiente e necessária para poder empurrar o pistão para baixo. Ela vem e empurra aqui o pistão para baixo. E aí, obviamente, da queima da gasolina, acaba sobrando gases. E esses gases aqui acabam escapando aqui por uma outra válvula que nós temos, a válvula de escape dentro do motor. Você está vendo apenas um pistão, tá? Imagina isso aí com vários cilindros, tá? Vários pistões acontecendo. Várias vezes por segundo, tá? Então essa explosão, esse sistema que vai da primeira admissão até o escape ali, tá? Da admissão ao escape, acontece várias vezes dentro do motor por segundo. A todo momento, aliás, o motor está admitindo gasolina, comprime essa gasolina na câmara, explode essa gasolina com a vela e escapa os rejeitos para a fonte fria. Então, olha só, aqui, gente, ó, aqui, quando você tem aí a explosão, né, quando você tem a admissão, aqui você tem a fonte quente. Então, aqui você tem o calor da fonte quente, tá? Calor da fonte quente. Quando o pistão, ele abaixa, você tem um trabalho executado. Quando escapa o resto para o ambiente, você tem aí o calor da fonte fria. A fonte fria, nesse caso, perdão, é o próprio ambiente, tá bom? Esse aí é um dos motivos de haver, por exemplo, o sistema de escapamento, né? O escapamento é para poder dar vazão a esses gases que são produtos da combustão do combustível que você está utilizando, tá? Isso acontece muito rápido, várias vezes com vários pistões que tem ali no carro para poder fazer toda a máquina se mover, tá? Para o nosso carro, a coisa às vezes, principalmente os carros mais antigos, os carros carburados, a coisa é ainda mais complicada. Se entra, por exemplo, 100% da energia da gasolina, para movimentar o carro, você tem apenas 25%. Tá? Portanto, 75% ele é desperdiçado, ele esquenta o motor, vai na forma de gases pelo escapamento e tudo mais, tá? Os carros de hoje são bem mais eficientes, por exemplo, do que os carros da década de 70, década de 80, que era a maioria dele carburado mesmo, né? E nesse caso aqui a gente tem um aproveitamento um pouco melhor da energia, mas nunca, jamais a gente conseguiu construir um carro
um automóvel, uma máquina que consegue aproveitar 100% da gasolina injetada. A gente não faz isso, não tem jeito. Volta aqui para o quadro. Então aí na sua tela, só para a gente ter como conclusão, tá aí, tá? Hoje nós estamos por essa busca da máxima eficiência. Mesmo sabendo que a gente não vai ter a eficiência total, a eficiência perfeita, a construção aí tecnológica está no sentido da gente aproveitar o máximo da energia possível para poder funcionar não só as máquinas a vapor, mas todas as outras máquinas térmicas que hoje a humanidade acaba utilizando. Isso começou lá pelo século XVIII e não vai ter fim. A gente sempre vai tentar melhorar os nossos processos tecnológicos. É isso, meus amigos. Acabou então esse assunto de máquinas térmicas, de motores a combustão. Espero que você tenha aproveitado, tá? Eu posso te dizer que mesmo virtualmente foi um prazer estar com vocês. Esperamos aí novas oportunidades para que a gente possa estar junto, falar de coisas tão interessantes quanto essas coisas tecnológicas que a ciência pode nos dar a conhecer e, quem sabe, a gente conseguir também intervir no nosso meio, né? No nosso mundo, a partir do conhecimento que a gente acaba conseguindo para a gente. Obrigado por tudo, obrigado por sua paciência, obrigado por estar conosco aqui até esse momento. E olha, sempre naquele esquema, como se tratar do professor Francisco. Tamo junto, um abraço, até logo e tchau, tchau.